Boa noite, amigos. Estamos aqui no nosso estudo da linha do tempo com o nosso irmão, amigo, Arthur Valadares. Boa noite, Arthur. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe nesse momento de estudo e reflexão. Tudo bem, eu vou dar um breve contexto para aqueles que estão chegando agora. É um projeto novo que estamos iniciando e envolvendo a linha do tempo, que é uma ferramenta que nós desenvolvemos já há um tempo, né? Como temos falado aqui em algumas vezes. E para quem ainda não conhece, fica aqui o convite para acessar a linha do tempo.app. É um site onde nós temos a possibilidade de acessar muitos conteúdos, muitas ferramentas que temos disponíveis. E hoje nós iniciaremos fazendo exatamente o estudo da vida de Eurípides Barçanufo. E esse artigo também pode ser encontrado aqui nesse menu à esquerda. Temos a seção de artigos. Dentro dele, então, tem este e outros artigos, mas iniciaremos então com este relacionado a Eurípides Barçanufo. Esse intuito, portanto, pessoal, é justamente a gente trazer essa situação de uma vida, de vários contextos da história que temos, para que utilizemos das ferramentas, né, ou da ferramenta, formas de refletir para o presente, para que a gente possa, então, trazer mais adequadamente as reflexões em torno de hoje. E essa vida, a de Eurípides Barçanufo, contribui muito para que a gente possa usar de exemplo de tantos irmãos que tiveram aqui na Terra, que caminharam junto do Cristo. E a vida de Eurípides Barçanufo faz com que nos inspiremos de várias formas. Então, o intuito é mais do que trazer a sua biografia da última existência, que já estão nos livros, temos muitos materiais, até mesmo documentos, filmes, mas talvez explorar um pouco aquilo que ainda não estão nos livros, mas que, por meio de fontes seguras, principalmente de Emmanuel, de Chico, Corina Novellino, que esteve aqui à frente do Colégio Allan Kardec, puderam nos trazer aqui essas informações para que um dia nós, em humanidade, pudéssemos, então, concatenar essas informações num caráter mais reflexivo. Assim como a própria vida de Emmanuel, como temos visto, que revelou-se as suas existências. E o intuito, portanto, é justamente nós trazermos esta vida de Eurípides para essas reflexões. Então, o Arthur ele está ajustando uma questão técnica ali, ele está aqui conosco, evidentemente, mas então vamos aguardando. Enquanto isso, queria aproveitar para reforçar aqui para vocês, para aqueles que ainda não conhecem, ao acessar a ferramenta, nós temos as opções de vários filtros, temos muitas informações, temos também uma novidade para quem esteve no último vídeo, aqui na última live conosco, que é esse recurso de analisar a visão da tela, que é muito interessante, que vocês fiquem à vontade, que funciona mais ou menos assim. Quando nós vemos essas informações aqui, a gente naturalmente olha e tenta interpretar o que estamos vendo, né? Então temos aqui algumas vidas, alguns acontecimentos, algumas situações que nos exploram. Mas quando eu clico em analisar visão, a gente pode fazer uso de uma ferramenta que nós desenvolvemos aqui dentro, que ajuda a trazer textualmente um pouco mais daquilo que estamos aprendendo, querendo saber de conexões ou interconexões aqui ao ponto de vista da história, com diferentes facetas, como por exemplo acontecimentos, personagens. Aqui eu pus uma visão de progresso moral, aonde ele traz um resumo feito naquele momento com aquele recorte que pode ajudar às vezes em alguns estudos. Para isso também temos os filtros que faz com que a gente possa ter bastante condições de trazer, né,
a visão específica com que precisa. E aí esses filtros pode fazer perguntas abertas, como por exemplo, vou colocar aqui conflitos do século XX com impacto negativo, por exemplo, né? E aí, uma vez que fazemos a pesquisa, ele então aplica esse filtro para que a linha do tempo fique mais limpa, talvez, mais focada naquilo que estamos tratando. Então, o Arthur, ele vai seguir conosco aqui pelo celular, teve alguma situação no computador, e eu vou colocá-la aqui a tela conosco, então. Deu certo aí, irmão? Beleza, improvisamos aqui, mas deu certo. Muito bom. O que importa é o conhecimento, é a prosa, né? Então, Isso. então vamos lá, Arthur. Vamos começar para a gente trazer a todos esse primeiro estudo sobre a vida de Eurípides. Então, vamos começar aqui pelos 1880, na chegada do Espiritismo no Brasil, porque o nosso objetivo é justamente ver essa jornada desses espíritos que caminham e caminharam, né, junto ao Cristo, estão caminhando, e depois a gente retoma em algumas existências. Então, conte para nós, Arthur, ali nos idos de 80, como é que estava a nossa situação aqui no Brasil, com a chegada desses espíritos como Eurípides e Berçanufo. Eu acho que esse app, né, essa ferramenta que nos tem sido disponibilizada agora, ela nos ajuda a ter uma visão que é essencialmente uma das principais contribuições do Espiritismo quando a gente fala do estudo da história ou da evolução humana, que é essa visão mais ampla e uma visão de conjunto, né? Então a gente consegue subir e do ponto em que estamos ou em um determinado ponto que nós queremos focar, a gente consegue traçar as interconexões que existirão entre todo um trabalho e um processo anterior que veio culminar num determinado período, numa determinada época, num determinado acontecimento da humanidade. E no caso específico do Espiritismo e da transposição do Espiritismo para o Brasil, isso se torna muito evidente, né? Primeiro porque a gente compreende que o próprio Espiritismo já é em si a culminância ou um marco fundamental de um processo muito mais amplo, milenar, que passa por dois outros grandes marcos anteriores, tirando alguns outros marcos menores, que são também importantes, mas dois grandes e fundamentais marcos anteriores, e ele sendo, então, um terceiro momento muito importante da humanidade, que é o desdobramento, é a continuidade de todo esse trabalho milenar. Então, a gente já consegue pensar no Espiritismo como sendo esse resultado, meio que uma síntese de milênios de trabalho e preparação da espiritualidade até que pudéssemos chegar a esse momento. E também, depois, a própria transposição do Espiritismo para o Brasil, ela já é algo desse desdobramento também, porque a gente vai ver muito claramente o investimento que foi feito para esse processo de transposição. Como sabemos, né, Chico tem essa informação, nos traz essa informação até numa entrevista que dá a Herculano Pires, muitos e muitos espíritos franceses vieram, emigraram, digamos assim, para o Brasil após a sua última existência e aqui reencarnaram, dentre eles, né, muitos dos espíritos que participaram daqueles primeiros movimentos da codificação vieram para cá. Outros que participaram apenas em espírito mesmo, não estiveram propriamente encarnados, mas que vieram depois para cá também para dar continuidade a esse trabalho de consolidação do Consolador na Terra, e em especial aqui nas terras do Cruzeiro. Então, quando a gente faz um olhar panorâmico para esse início do Espiritismo no Brasil, a gente vê ali, como o Saulo está bem destacando, né, grandes nomes que tiveram um papel muito importante. A gente pode ver ali o Bittencourt Sampaio, que faz justamente essa transição, né, pega um período em que ainda temos encarnado um Leon Denis na França, mas já encarnado aqui também. Veja, né, a intersecção entre essas duas encarnações. Você tem o Bittencourt Sampaio, você tem o Leon Denis, então
faz justamente essa intersecção, né, entre, ou durante esse processo de transposição. Tem um Bezerra de Menezes, e ali o início do século XX seria também, né, um século, um momento muito fecundo de espíritos realmente comprometidos com essa causa que haveriam de encarnar. Então, além de Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes e tal, nós vemos Eurípides chegando mais ou menos nesse contexto, né, 1880, com uma existência bem breve do ponto de vista material, mas também com um legado extremamente valioso e importante. Então, a gente já vê ali um pouco mais à frente, ó, Ivone da Amaral Pereira, que já é de um segundo momento, né, de desenvolvimento da doutrina espírita aqui nas terras do Cruzeiro. Então, quando a gente põe isso numa perspectiva assim panorâmica, a gente vê como que nunca existe uma lacuna integral, né? Existem sempre intersecções de uma fase, o fim de uma fase, já abrindo o início de uma outra fase, e ali os representantes que vêm fazer o trabalho a contento, e também a previdência da espiritualidade, nunca depositar tudo sobre os ombros de uma única criatura, como se deu mesmo aos tempos de Kardec, eles disseram, olha, se você não aceitar, nós temos outras opções. Então, isso nos permite ver, né, essa visão panorâmica, como que a espiritualidade superior vai trabalhando, como se dão esses planejamentos e esses processos de estímulo à evolução da humanidade. Eurípides se encaixa exatamente nesse contexto ali, por volta, né, do fim do século XIX, em que a gente já tem algo desse movimento de transposição, lembrando que os primeiros ensaios do espiritismo aqui no Brasil se dão ali por volta da década de 60 já. Nós temos até algumas menções, alguns brasileiros que trocaram cartas diretamente com Kardec. Há até uma menção na Revista Espírita de um que havia solicitado para fazer as traduções das obras de Kardec, ali nos idos dos anos 60 ainda. Mas temos lá, né, Ecos do Além Túmulo, a fundação do primeiro centro lá na Bahia. Então, mais ou menos nesse contexto é que vem Eurípides Barçanufo. Ele só conheceria o espiritismo mais tarde, já na virada do século, mas o espírito aí já estava encarnado, preparando-se, né, para o desenvolvimento da tarefa, sendo um desses grandes pilares, como foram também Bittencourt Sampaio, Bezerra, um pouquinho mais tarde, né, Caibar também, mais ou menos junto, na verdade, né, Eurípides e Caibar, esses grandes pilares de consolidação do espiritismo aqui no Brasil, para que depois viesse uma nova leva, né, com Ivone, com Chico, com Edivaldo, entre outros tantos nomes, né, aqui, claro, a gente está sendo bem sucinto na listagem de nomes, mas dá para ver ali mais ou menos, né, quantos nomes nós temos, tantos nomes que ajudariam a consolidar o espiritismo aqui, e depois o desdobramento de caráter mais mediúnico, né, por meio dos livros mediúnicos que se dariam mais tarde, especialmente com Chico Xavier. Então, é interessante a gente fazer. Temos ali os clássicos, Aksakov, Crookes e tal, e aí já começamos a ter os primeiros expoentes aqui no Brasil, com Sayão, Bittencourt, e aí essa transição vai se fazendo de maneira mais suave, né? Sempre com a presença aí de nomes de referência para a continuidade do trabalho. E tem um detalhe também que eu queria falar para todos, que quanto menos ou seja, quanto mais distante ficamos, menos itens aparecem na tela, né? Então, se a gente for dando mais enfoque em um período, mais eventos que aqui estão na tela, né? Ou seja, mais nomes ou acontecimentos vão surgindo. Então, às vezes pode falar, poxa, mas eu não vi uma determinada pessoa, um determinado item. Pode procurar que em algum lugar tá. Por exemplo, Caibar, ele tá bem aqui em cima, né? O Arthur mencionou, mas naquela forma que estava sintética. A gente chama isso de densidade. Então, aqui em cima temos até para quem tiver no computador depois, você tem diferentes densidades: panorâmica, moderada, detalhada ou completa, que tenta mostrar todo mundo. Então, dependendo do nível de zoom, temos isso. E aí, aproveitando, dando o gancho aqui do que o Arthur tem trazido, né, desses espíritos que vieram nessa época do Espiritismo, que está filtrado pelo Espiritismo, quando a gente clica também em alguns nomes, como o próprio Eurípides, a gente tem esse ícone aqui, que dá para a gente então ver apenas
os eventos relacionados a Eurípides Barçanufo, que são acontecimentos, fatos específicos de sua vida. E dentro da vida de Eurípides, nós já vamos percebendo uma conexão muito grande ali em Santa Maria, onde foi um local que o senhor Mariano, que era o seu tio, irmão, o meu irmão, da dona Meca, que é a mãe de Eurípides, né? Iniciava-se os primeiros movimentos do espiritismo aqui no sertão do Brasil, em Minas Gerais, em Sacramento, que fez com que então percebêssemos a grandiosidade do trabalho, de como se manifesta na sua simplicidade, da forma como as coisas ocorreram. E tem um fato curioso, né, Arthur? Que se a gente observar aqui, se a gente observar o Bezerra, ele desencarna, olha, aqui temos Bezerra, ele nasce em 1831, em Riacho do Sangue, vai para o Rio de Janeiro, fazer medicina, antes alistado no serviço militar, e todas as atividades também políticas. Ele então declara-se espírita publicamente no ano de 86, muito embora já o fosse antes, pelas suas percepções, desde quando leia o Livro dos Espíritos, ali ainda no meio de transporte, quando estudava medicina, mas é nos anos de 89, 90, 91 ali que ele assume a primeira presidência da FEB. Em 95, o Bezerra, ele assume a segunda vez a presidência da FEB, e repare que Eurípides estava encarnado, que haveria nascido em 80, e ele então desencarna em 11 de abril de 1900. E 139 dias depois do seu desencarne, no dia 28 de agosto, em Santa Maria, que é uma fazenda, né, próxima a Sacramento, por meio da mediunidade do Sr. Mariano da Cunha, que um dia a gente pode fazer um estudo apenas do Sr. Mariano e Santa Maria, que merece muitos detalhes. Nós vamos poupar aqui agora esses detalhes. Recebe, então, uma mensagem de Bezerra, aonde estava inaugurando, vamos chamar assim, trazendo o Centro Espírita Fé e Amor, e já nomeando alguns participantes daquele grupo, ou daquele centro, entre eles, destacando como orador Eurípides Barçanufo, que nem imaginava o que estava acontecendo, que nem espírita era, percebendo como a movimentação do alto vai acontecendo. E isso tudo fez com que surgisse, de certa forma, esse movimento em Santa Maria, que não só chamasse a atenção aqui da região, das pessoas, mas que mais cedo ou mais tarde isso chega no Rio de Janeiro, quando um grande amigo de Bezerra, o seu Antônio Saião, o grande espírita que esteve ali, um dos fundadores dos primeiros grupos espíritas lá no Rio de Janeiro, que conhecia muito bem o Bezerra, por conta das notícias do periódico mais antigo do Brasil e que está em atividade, que é o Reformador, inaugurado em 1883, e a FEB em 1884, mas por meio das notícias, então, chega ao Rio de Janeiro, e é claro que com um certo ceticismo saudável, Saião e aqueles que compunham também a Federação Espírita Brasileira na FEB, ficaram, poxa, mas espera aí, Dr. Bezerra de Menezes, esse grande homem para o Brasil, para o Espiritismo, manifestando em uma fazenda no interior de Minas Gerais, que nem sabemos ao certo onde é isso. E isso tudo fez com que tivesse uma investigação, repito, saudável, para que então deslocassem uma comitiva, ali no ano de 1902, 1903, para que o próprio Antônio Saião viesse em Santa Maria participar de uma reunião mediúnica com a mediunidade do Sr. Mariano da Cunha, tendo a oportunidade, então, de dialogar com o espírito ali, se comunicante, no caso, Dr. Bezerra de Menezes, e no final, percebendo o tipo de diálogo, o teor, a forma, os conteúdos, a maneira, ele afirma, é ele, Bezerra de Menezes. E aí nós vemos, então,
como que as coisas vão acontecendo, até que a notícia vai ampliando ainda mais, o espiritismo sendo formado e Eurípides ali em paralelo, vendo toda aquela movimentação, vendo o tio dele espírita, aquela resistência natural que tinha no início do século. E aí, irmão, qual que é a sua visão aí a partir disso? Conte para nós. Pois então, e aí a gente vai vendo, né? O planejamento sendo desenvolvido e é bonito ver esse jogo, esse essa interação muito dinâmica, né, entre os dois planos da vida, assim, como que a espiritualidade se serve, especialmente a espiritualidade superior, claro, né, se serve muito bem dessa interação, porque Bezerra, recém-desencarnado, já retoma o seu posto de trabalho junto ao Consolador no mundo espiritual e já começa a agir no intuito de mobilizar mais um dos corações escolhidos e preparados para dar continuidade à difusão do Consolador nas terras do Cruzeiro, ajudando, né, o desenvolvimento desse projeto de consolidação do espiritismo aqui no Brasil, para que o Brasil pudesse, né, como foi proposto pelo Cristo, ser de fato esse celeiro a ofertar o Evangelho redivivo para o mundo. O Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, Bezerra, que cumpre muito bem a sua missão enquanto encarnado, difícil missão, muitas frentes de trabalho, né, como você bem frisou, temos o político, temos o médico, temos o homem em sociedade, mas temos também o coração profundamente dedicado à família, uma família extensa que ele teve, passou por muitas provações de ordem familiar, e especialmente a tarefa no Espiritismo, depois de sua conversão, quando ele encontra a obra, o Livro dos Espíritos, né, ele recebe aquilo de presente, tem a sensação de ser absolutamente familiar aquele conteúdo ao seu coração e à sua mente. Ele então se torna espírita, confessa publicamente a sua adesão e realiza o difícil trabalho num momento delicado do espiritismo aqui no Brasil. Essa consolidação aqui não foi feita sem lutas e sem desafios de convivência, então existiam correntes que pendiam mais para o aspecto científico, outras que pendiam mais para um aspecto mais místico, e Bezerra, ele faz meio que aquele papel de conciliação, ali junto à Federação Espírita Brasileira, que era também muito jovem à época, e consegue deixar um legado muito valioso ali de estruturação, né, da própria federação, do movimento espírita nascente, de pacificação, de conciliação, desencarna e ele então do mundo espiritual, aí a gente nota, né, o que é o espírito mais maduro e consciente, a desencarnação para ele não é seguida de um longo período preparatório, de recuperação, de readaptação muito espiritual, não. Esses espíritos se desencarnam e já estão em atividade logo ali, como mais tarde se daria com Kaibar Schutter, que ao desencarnar, no momento em que o seu corpo era velado, manifesta-se mediunicamente por meio de uma psicografia e dita ao médium o seu epitáfio, dizendo: quero que inscrevam lá na minha lápide: vivi, vivo e viverei porque sou imortal. Então, Kaibar Schutter demonstra o que é esse dinamismo, né, dos espíritos mais adiantados. Então, Bezerra, como Saulo frisou, há alguns dias, né, questão de meses após a sua desencarnação, ele já se manifesta lá em Santa Maria e traz mais um estímulo àquele movimento que se iniciava ali, muito pautado inicialmente nos fenômenos de efeitos físicos, mas que depois foi se estruturando com o auxílio de Frederico Peiró, como nós sabemos, né, toda aquela história que envolve Santa Maria. Ali se forma um núcleo mesmo de expansão do espiritismo, não só ali na região mais próxima, né, mas para todo o Triângulo Mineiro mesmo, que mais tarde, vejamos só, seria o local que acolheria também Chico Xavier na continuidade da sua tarefa. Então, a gente vê que tudo vai se interligando, né? Os processos de preparação. Então, Bezerra desencarna lá no Rio, vem acionar um grupo espírita aqui na região do Sertão das Gerais, Sertão da Farinha Podre, ali, essa região do Triângulo Mineiro, aciona esse grupo que prepararia o caminho para a chegada de Eurípides, que, por sua vez, com todo o trabalho que ele desenvolve ali no Triângulo Mineiro, chegando também ao estado de São Paulo, prepararia depois o terreno para um Chico,
que faria ainda mais, de maneira mais efetiva, essa ponte entre Minas e São Paulo, a mensagem espírita chegando até a capital lá em São Paulo. Então, tudo isso, uma coisa como que foi puxando a outra, dentro desse trabalho muito ativo da espiritualidade de servir-se, né, dessa tabelinha encarnados e desencarnados, para ir levando adiante um projeto que, como dizíamos, é apenas a ponta de um iceberg, de um projeto muito maior que, se fôssemos voltar no tempo, chegaríamos até Moisés e muito antes dele, passando pelos profetas, passando pelo Cristo. No fundo, é um projeto de esclarecimento do espírito no tempo, fazendo com que cada vez mais a humanidade, tanto em termos individuais, mas sobretudo em termos coletivos, pudesse ir contemplando com cada vez mais clareza os seus horizontes, a sua destinação, uma síntese de todo o processo de revelação efetuado com tantos esforços, sacrifícios e lutas antes, e que vai encontrando no Espiritismo, ambientando-se aqui no Brasil, um espaço cada vez mais florescente, fecundo para se expandir e desenvolver, especialmente depois por meio das obras que viriam dando continuidade ao trabalho hercúleo de Allan Kardec. Então, acompanhar esse início do Espiritismo aqui no Brasil, né, com o trabalho de Eurípides, fundando aí, não sei se exatamente o primeiro colégio espírita do mundo, mas um dos primeiros, pelo menos no Brasil, seria aquele que cumpriria essa função. Já trazendo esse viés muito, muito claro, né, da educação à luz do Espiritismo, a educação do ser, a preparação do ser, do espírito para a grandeza dos seus destinos, não mais a formação do cidadão terreno, do cidadão brasileiro, mas a formação agora do espírito imortal para a sua cidadania celeste, para a sua cidadania estelar e cósmica, digamos assim. Então, tudo isso é realmente inspirador, porque nos traz essa compreensão de que tudo está sendo conduzido. A gente acha que talvez existe uma lacuna no projeto do alto, né? Nossa, quem seriam agora os corações de referência? Como é que está indo? Parece que não está indo, às vezes, o projeto adiante, mas quando a gente olha para trás, a gente viu que nunca houve um lapso de inatividade, de descuido da espiritualidade superior. Sempre mais do que um nome nativa ou preparando-se quando outros já puxaram à frente, outros estão chegando depois, para que o trabalho se desenvolva nesse que é um movimento multissecular. E mais, né, o bonito de ver é como que isso se conecta, às vezes, na trajetória de um mesmo espírito ao longo das eras. Aquele mesmo espírito cumprindo papéis similares em momentos oportunos, em momentos importantes, quando designado pelo Cristo, né? É o que a gente vai tentar ver também no caso de Eurípides, quando formos analisar em sentido mais amplo a sua trajetória espiritual. Mas a gente vê, por exemplo, um Eurípides desenvolvendo esse trabalho de educação no Colégio Allan Kardec, aliado, né, ou sob a luz do Espiritismo, mas algo que está conectado com o Kardec, que também foi educador, que por sua vez estudou com Pestalozzi, Pestalozzi que foi um grande amigo de Eurípides em encarnação pretérita. Então você vê as coisas se conectando, quando Eurípides era em encarnação anterior Lavater, muito amigo de Pestalozzi, que por sua vez viria a ser professor de Allan Kardec, que prepararia a obra espírita para que Eurípides mais à frente pudesse também levar adiante esse projeto. Então, a gente vê esse encadeamento muito belo de se identificar, né? E que nos traz àqueles que vamos nos abrindo à compreensão do funcionamento da vida e dessa condução da vida, nos traz essa sensação de segurança, de conforto, de esperança, quando vemos que tudo está assim, planejado, tudo vai caminhando no devido tempo das coisas. Nada é abrupto no que tange a evolução humana, até porque existe o elemento do livre-arbítrio individual e coletivo. Mas a gente vê o quanto há de investimento do alto, seja pelas revelações que nos chegam, sejam pelos próprios emissários que são enviados para levarem adiante esse projeto, para trazerem, facilitarem, né, a chegada dessas revelações e os seus desdobramentos aqui no mundo. Então, Eurípides se encaixa muito bem nesse momento tão importante, né, do espiritismo aqui no Brasil e do desenvolvimento daquilo que vem desde tempos remotos, sempre sob a condução de Jesus, né?
Então vamos, aproveitando esses pontos que você trouxe, Arthur, entrar nas vidas pregressas, porque de uma maneira bem sintética, sabemos que o livro Depois da Morte trouxe a Eurípides justamente a conexão com aquilo que esclarecia a sua inquietação quanto às bem-aventuranças, que fez com que ele buscasse as indagações naturais aqui na Terra, e o Depois da Morte foi justamente aquilo que trouxe a compreensão ou a ampliar a visão quanto à reencarnação, o que fez então ir a Santa Maria numa das reuniões mediúnicas e ali ter justamente uma mensagem recebida de João, o evangelista, quando ele pergunta, né, na sua intimidade, questiona que se era verdade então que os espíritos comunicassem com os vivos, que ele pudesse receber um esclarecimento por meio do Aristides, que era um primo, junto com Jason, que eram dois conhecidos em Santa Maria, que estavam com a mediunidade sendo já bastante falada na região pela sua psicofonia, mas os dois eram pessoas muito simples, incultas, desprovidas de qualquer estudo, e como poderia então o Aristides, que tinha um coração enorme, né? Tudo bem, mas falar dessas coisas de Jesus, e aí foi quando ele foi participar da reunião naquela sexta-feira da Paixão, e com aquele pedido mental ele fez e recebeu a explicação de João Evangelista. E aqui o Emmanuel diz a Chico, no ano de 54, quando o Chico veio a Sacramento, e o Chico desconhecia esse episódio, esse fato da vida de Eurípides em relação a João Evangelista, e o Emmanuel então revela que ele havia sido pupilo de Inácio de Antioquia. Então, pegando esse gancho, vamos explorar um pouco agora as vidas de Eurípides, que a gente sabe começa, pelo menos aqui temos notícia registrada nessas obras confiáveis, aqui na época de Jesus. Então, aqui na época de Jesus, nós tínhamos, só para dar um contexto e devolver a palavra para o Arthur aqui, também para nos contextualizar quanto à história, então tínhamos a chegada de Jesus no ano, vamos considerar aqui o ano 0, embora Jesus tenha encarnado na Terra no ano -5 do nosso calendário, mas didaticamente vamos aqui abordar no ano 0, e o Império Romano, com praticamente quase 30 anos de existência da forma dos imperadores, como se estava estabelecido, e todo aquele contexto dos hebreus como fariseus, saduceus, zelotes e os essênios, que já já a gente explica melhor cada um desses. E esses elementos em branco são os personagens que o Emmanuel pôde nos trazer, que a gente consegue filtrar, se você vier aqui no filtro e colocar livros, né, de Emmanuel, por exemplo, ou livros Chico Xavier, a gente consegue ter justamente essas obras mais claras, além do próprio livro A Grande Espera, ditado pelo próprio Eurípides, a Corina Novellino, quando revela que uma das suas existências, na verdade, quem revela é o próprio Emmanuel, né, que diz a Corina que recebia, que diz que o personagem Marcos, no livro A Grande Espera, era a própria vida de Eurípides. E aí, Arthur, vamos pegar desse contexto aqui, aproveitando também alguns personagens de Paulo Estevão, há 2000 anos, e o cristianismo primitivo? Vamos lá, porque aqui a gente começa a entrar também um pouco no tema, né, que nós propusemos, partindo da trajetória desse espírito, Eurípides, fazemos uma reflexão sobre as eras, e mais do que isso, a preparação para cada era, né? Nós sabemos que essa divisão em eras, por exemplo, é uma divisão didática. Eu posso definir as eras conforme me aprouver, conforme o enfoque que eu queira dar. Então, do ponto de vista histórico, a gente tem a era antiga, a gente tem a era moderna, a gente tem, né, as eras definidas aí como aprouve a historiografia definir e convencionar, né? Pré-história, história antiga, como o Saulo está destacando ali.
Mas a gente pode fazer um estudo, por exemplo, de eras espirituais, ou de consciência espiritual. A gente pode ter a era mosaica, a era do Cristo, e depois a era espírita cristã, se pensarmos aqui, né, no nosso escopo do desenvolvimento dessas revelações, conforme Kardec as lista em O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pode pensar nesses termos. E o que é interessante a respeito de Eurípides, né? Nós não vamos recuar tanto no tempo, chegando lá à era mosaica, ou a possíveis participações de Eurípides na estruturação dessa era. Sabemos, ano passando, talvez que ele tenha algum vínculo ali com aquele período dos profetas e tudo mais, né? Mas vamos pensar aqui na preparação para a era cristã, a chegada do Cristo. Então ali está esse espírito. Ele participa desse momento, um momento fundamental para a história da humanidade, que só encontra paralelo, como nos diz Emmanuel, na própria criação do planeta. Tal a importância que foi. Para termos uma ideia, como Emmanuel nos diz no livro A Caminho da Luz, foram 2 as reuniões dos cristos planetários que fazem parte do sistema solar. A primeira dessas reuniões foi há 4 bilhões e meio de anos atrás, quando da estruturação do próprio planeta. A segunda reunião foi justamente para definir a vinda de Jesus ao planeta Terra. E aí você imagina, então, toda a preparação espiritual que antecede. Tivemos aí todos os profetas, né, entre Moisés e a chegada do Cristo. João Batista é como que aquele profeta que faz... ele é o hífen de ligação entre a primeira e a segunda revelação. Então, João Batista, que nasce um pouquinho antes de Jesus, né, que era primo do Mestre, ele é o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro profeta do Novo Testamento. Então, João Batista ele é o elo de ligação entre as revelações. Mas nós tivemos também outras personagens, além dos apóstolos que viriam depois, né, e dos continuadores, os discípulos, tantos, que a gente pode ver já no mapa, né, nessa visão panorâmica que o Saulo está nos apresentando. Nós tivemos aqueles que participaram, digamos, mais nos bastidores desse processo de preparação, também com uma atuação pública em algum nível. Mas é o caso de Marcos, essa encarnação de Eurípides, então, que está registrada para nós no livro A Grande Espera, de autoria dele próprio, né, psicografia pela Corina Novellini, e que era romano de nascimento, mas que se vincula aos essênios, que era um grupo dentro do judaísmo, que era caracterizado, né, por uma vida mais ascética, geralmente em comunidades, muito dedicados ao estudo, ficaram mais conhecidos, né, depois da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, todo o material ali, né, em Qumran, todo o material de cópias de livros que eles tinham de estudos, mas eram várias as comunidades, não só ali nas proximidades do Mar Morto, lá na região do Monte Carmelo também nós tínhamos comunidades assim. Então Marcos ele se vincula a uma dessas comunidades e, como a gente depreende pela obra, eram espíritos já algo mais maduros e que já tinham uma consciência do momento pelo qual a humanidade passava e que receberam então a incumbência de alguma maneira colaborarem para a preparação para a chegada de Jesus. Uma certa ambientação, né, espiritual, mesmo de conhecimentos, para que o Cristo, em chegando, pudesse encontrar aqueles que secundariam seus esforços. Não que o Cristo tenha ido aprender com eles, como alguns aventaram depois, mas o Cristo encontrou neles um material já mais propício para o trabalho inicial de fundação do que ele traria depois com o Evangelho, na sua tarefa pública. Então, Marcos, ele e outros que ali fazem parte dessa comunidade, né, Josafá, Lisandro, né, e outros nomes ali que são citados na obra, ele é um desses espíritos que atua no processo preparatório. Então, ele vem com conhecimentos já mais adiantados, até mesmo, né, intercâmbio com o mundo espiritual e tal, ele vem, juntamente com aqueles outros que faziam parte dessas comunidades, já cientes de que a grande estrela viria,
por isso o título também é A Grande Espera, que era um momento muito expressivo para a história da humanidade, um divisor de águas mesmo, dos tempos, das eras. E ele vem, então, preparar isso com os seus esforços, né? Com a sua dedicação, inclusive chegando ao martírio, sendo um dos mártires aí, primeiros dessa nova aliança, antes mesmo daquele que seria depois considerado o primeiro mártir do evangelho, que é Estevão, né? Mas antes temos Marcos e outros que foram martirizados, antes mesmo do início da missão pública de Jesus. Era o mestre ainda jovem, quando eles têm a oportunidade de se conhecer, de se encontrar, e dali por diante iniciar um trabalho de difusão daquelas ideias iniciais do evangelho. Então, é interessante notar, né, que esse espírito que mais tarde estaria tão comprometido com o espiritismo aqui no Brasil, com a preparação ou a consolidação do espiritismo nessas terras, também esteve preparado ou envolvido com a preparação e a consolidação do evangelho lá naquele momento, naquele contexto. Assim como também esteve de alguma maneira preparado, ou foi uma espécie de precursor do espiritismo, quando este seria codificado por Allan Kardec, porque a gente vai chegar, quando batermos lá na vida dele como Lavater, no trabalho de preparação que ele também teve ali, quando do nascimento do espiritismo. Então, o que é interessante notarmos, né? Um espírito que, ao longo da sua trajetória, ele esteve participando, tem participado ativamente desses momentos de transição de eras, desses momentos de virada, ou de um passo a mais em termos coletivos para a humanidade. Então, ele esteve envolvido com a transição da era mosaica para a era cristã, ou seja, esse marco da chegada do evangelho, ali preparando o terreno para isso. Depois estaria envolvido com a transição da era cristã para a era espírita cristã, dentro da nossa definição didática aqui, né, essa proposição didática de divisão de eras. Ele também esteve envolvido com essa preparação quando foi Lavater, uma de suas encarnações mais à frente, que nós vamos conectar depois, e depois até mesmo com a transição dessa era espírita na Europa para essa era espírita no Brasil, se assim podemos dizer, quando, como Eurípides, ele vem ajudar realmente a fincar raízes do espiritismo aqui no solo do Cruzeiro. Então, é muito interessante notar como que há um elemento de ligação, né? Há como que um fio condutor na trajetória desse espírito. O Cristo tem contado com ele, especialmente nos momentos de transição de eras. É interessante notar como, se a gente pegar o fio da meada da vida de um Allan Kardec, por exemplo, para a gente ver como que isso às vezes se dá, ou é de alguma maneira comum, né, na trajetória do espírito, tanto ver as imperfeições que às vezes vão acompanhando ele ao longo de muito tempo, como ver também determinadas características e qualidades que ele tem. Então, se a gente pensa em Kardec, que, como sabemos, foi Jan Hus antes, é um espírito que esteve muito comprometido com realmente a oferta de um material novo, de uma nova visão sobre a lei divina para a humanidade. Então, quando Jan Hus, ele é um dos precursores da reforma, depois, como Allan Kardec, ele vem consolidar esse resgate de visão sobre o cristianismo. Então, é um espírito que está muito envolvido com isso. Temos informações mais recentes, né, de manuscrito, que indicariam que ele teria sido Kardec, né, também João Batista, o que é uma informação que, né, ainda está em análise, digamos, né, pelo movimento, mas que traria um sentido ainda mais amplo, né, para entendermos a característica desse espírito, Allan Kardec. Mas no caso de Eurípides, a gente vê um espírito que tem sido acionado pelo Cristo nesses momentos de transição de eras, de marcos para a humanidade, e tem correspondido a essa incumbência, como o Saulo bem frisou ali, também vós, Marcos, tendes participado dos movimentos decisivos da evolução humana, colaborando paralelamente na obra ascensional do mundo e na própria iluminação. Então, claro que ele, como espírito, também crescia nesses processos, como Marcos, depois
ele tem uma outra encarnação ainda no contexto ali do cristianismo, duas, na verdade, né, meio que na sequência, ainda no contexto do cristianismo nascente, consolidando a mensagem cristã no mundo, e depois, pelo menos do que temos de informação segura, né, voltaria mais à frente, provavelmente teve outras aí nesse intermédio, mas voltaria mais à frente, já mais próximo ali do advento do Consolador, também contribuindo com um movimento decisivo da humanidade, trabalhando paralelamente o seu próprio processo de iluminação, como também deixando uma contribuição muito valiosa para a humanidade a partir do seu testemunho, dos seus sacrifícios, dos seus esforços ao longo dessas encarnações. Né? Não sei se o Saulo já quer entrar nessa que vem na sequência, né? Do Marcos para a próxima. Vamos sim, porque aqui está o Marcos, né, pessoal? Como a gente destacou já, ele foi martirizado 2 anos depois desse encontro que teve com Jesus. E aí temos então todo o ministério, vamos chamar assim, de Jesus, por volta dos anos 30, as viagens de Paulo e todas as viagens também, as instalações das primeiras comunidades cristãs com Pedro. E é lá na Antioquia, onde o Emmanuel nos revela, por meio do Chico, que ele reencarna, né, Eurípides, vamos chamar de Eurípides, esse espírito, como pupilo de Inácio de Antioquia. E Inácio, então, ele é justamente uma figura na Igreja Católica que se torna bispo, que é aquele que guardava a palavra do Cristo nessas comunidades, e é ali que eles tiveram uma conexão direta e indireta com João, o evangelista. Porque nessa época, João ainda estava encarnado, já que sabemos que quando João esteve com Jesus era um adolescente e foi o único discípulo de Jesus que morreu de morte natural com uma idade avançada. Tanto que João ele vai escrever ali as suas cartas que compuseram depois o Evangelho nos anos 90. Temos também o Apocalipse ali na época dos anos 95, mais ou menos. E é mais ou menos nessa época também que Inácio de Antioquia caminhava com as pregações da Boa Nova, mostrando essa relação que esse espírito de Eurípides já tinha com João. Fato esse que é o que o Emmanuel nos revela aqui no artigo, né, ou melhor, no livro, e que tem no artigo aqui já escrito, falando para o Chico por que Eurípides, nessa encarnação aqui em Sacramento, quando esteve em Santa Maria, com dúvidas sobre as bem-aventuranças, porque ele não compreendia, ele não estava entendendo muito bem como que os aflitos poderiam ser bem-aventurados, quanto sofrimento, será que alguma coisa não entendemos bem naquilo que foi a mensagem do Cristo? E ele invoca, né, pelo pensamento, João Evangelista, mostrando as relações desse espírito já de longa data, nessa época do primeiro século, onde naturalmente o Império Romano atuando com as suas perseguições, com as instalações das primeiras comunidades, e aqui a gente vai vendo a relação também indireta com outro espírito que Eurípides teve uma ligação profunda, que foi Maria, né, por João ter tido essa conexão tão próxima com Maria, inclusive morando com ela em Éfeso. E aí, Arthur, é que a gente percebe mais um outro importante momento aqui da continuidade do trabalho do Cristo, porque nessa época tinha outros fatos acontecendo ali, os primeiros concílios já vinham também rodando, e ainda as perseguições, daqui a pouco a gente vai ver situações como o próprio arianismo, que são situações que ameaçavam os movimentos daquilo que era da igreja, e a igreja católica, ela surgiu esse termo de católico até pelo próprio Inácio de Antioquia, que traz esse termo que igreja para todos, aonde então ele, como pupilo, nós não sabemos o nome, pupilo de Inácio, esteve ali ajudando na pregação, vamos chamar assim, da Boa Nova, do Evangelho de Jesus.
Exatamente. Então, a gente vê que ele não só vem, né, no momento anterior ao início da missão pública de Jesus, para ser aquele primeiro material de trabalho, né, do Cristo, aqueles primeiros corações com os quais ele pôde contar para dar as primeiras bases, mas depois ele já volta numa encarnação muito próxima, o que não é tão comum assim quando a gente pensa em espíritos mais elevados, né? Geralmente são encarnações mais espaçadas, mas a gente entende também, dado o contexto, um momento tão importante para a história da humanidade, muitos espíritos ali se dispuseram a virem quantas vezes forem necessárias, né, fossem necessárias, para que aquela mensagem ela pudesse realmente se consolidar pensando no futuro, que era uma mensagem para os séculos, era uma mensagem para sempre, que transformaria para sempre a história da humanidade. Só que, mais do que estar escrita, era preciso que ela estivesse gravada na história, no pensamento humano, com os caracteres vivos do testemunho. Então, se tivemos os copistas, os evangelistas, que registraram em páginas de pergaminhos e manuscritos as lições de Jesus, nós tivemos aqueles que se dispuseram a vir para gravá-las de maneira indelével nos corações e na memória humana, com os seus sacrifícios e as suas renúncias. Então, depois daquela primeira leva, né, dos apóstolos, mais propriamente, sendo João o último a desencarnar, nós já tivemos ali, em conjunto, né, sempre em conjunto, uma coisa encadeando a outra, a segunda leva dos discípulos. Então, você já tem João formando muitos dos seus pupilos lá em Éfeso, como tivemos Paulo formando muitos dos seus pupilos em suas viagens, Timóteo, Erasto, que depois participaria muito ativamente da codificação, ambos, né, Timóteo e Erasto. Timóteo tem contribuições no livro dos médiuns, Erasto é um espírito muito presente na codificação. Então, temos Paulo preparando os seus pupilos, e certamente os demais, né, apóstolos, cada um ali num contexto, numa circunstância. Pedro também deixando, né, os seus pupilos, Marcos, um deles, outro Marcos aqui, Marcos o evangelista, né, entre outros, Pedro, que fica boa parte do tempo em Jerusalém, depois se muda para Roma, assim como Paulo, e ali ambos são martirizados. Então você já tem uma formação de uma segunda geração, e Inácio de Antioquia é um desses, já de uma segunda geração de seguidores, conhecido, né, como um dos pais aí da igreja, desses primeiros grandes nomes, né, que nós tivemos no cristianismo. E ele próprio, Inácio, já vai também tendo a sequência ali dos seus pupilos, dentre os quais temos uma das encarnações de Eurípides Barçanufo, o que explica, pelo menos em parte, né, esse vínculo dele com João Evangelista, o fato de João ter comparecido naquela reunião e atendido ao pedido mental de Eurípides para que ele trouxesse uma explicação sobre as bem-aventuranças, né, não é algo fortuito. Há um vínculo aí do pretérito que remonta provavelmente a esse período. Lembrando que Emmanuel também teve a oportunidade de conviver com Ioannes, que foi um dos pupilos de João Evangelista, e é algo que está descrito lá no livro 50 anos depois para nós, né? Quando Nestório participava lá das reuniões nas catacumbas, Policarpo, né? Esses nomes que fizeram parte ali dessa segunda leva. Então Eurípides ali estava, perdão, diga. Não, pode concluir, desculpa. Não, é isso mesmo, eu acho que é bacana a gente ver aí, ó, essa segunda leva, temos Inácio ali, ó, Policarpo, Nestório está por aí, né? Ele desencarna em 79. Exato, era isso que eu ia comentar. Olha que Isso. interessante. A gente vai perceber, mesmo que não tenha relatos diretos da história, como a gente percebe alguns outros relatos de Emmanuel, Chico, enfim, a, tem muitas ocorrências de encarnações que eles estão encarnados numa mesma época, em lugares similares, com papéis diferentes, não necessariamente muito próximos, né? Por exemplo, Marcos aqui, a gente vai ver que foi concomitante com Públio Lentulus. Depois, essa encarnação muito próxima de Nestório, que é Emmanuel, também concomitante a essa existência como pupilo de Inácio. E já aproveitando o gancho
avançando um pouquinho aqui no século III, temos uma outra existência revelada pelo próprio Emmanuel, que o Emmanuel também está, né, relatado no livro Ave Cristo, publicado aqui, psicografado pelo Chico, aonde nós vamos ver toda aquele trama de Tassiano, e ali temos a presença do escravo Rolfo, que é esse escravo cristão, que o Arthur já vai discorrer um pouco mais, também com a presença de Basílio. Aqui temos também outros personagens, como Lívia, e aí a gente vai perceber Quinto Varro, né? Mas essas conexões, assim como Eurípides, quando estava encarnado, tivemos também encarnações como Padre Amaro. Então a gente percebe essas interfaces de regiões, de locais, não necessariamente andando em conjunto, para que também olhemos aqui, um parênteses bem rápido, para as nossas, porque isso não é um privilégio ou uma regra com o outro, isso é lei divina, acontece com todos nós, assim com esses irmãos que estamos hoje convivendo, com aqueles que estamos caro ao nosso coração, por mais que não estejam geograficamente próximos de nós, que vamos, cada hora, no momento, tendo as experiências que nos cabem como necessidade do Espírito. Então vamos aqui agora para o século III, quando temos os personagens do livro Ave Cristo, e vamos ver Eurípides aqui como Rufo. Exato, né? Avançando um pouquinho mais o tempo, depois dessa sua encarnação como pupilo, né, de Inácio, ajudando ali naquele momento crítico, né, do cristianismo, sob muitas perseguições e tudo mais, ele voltaria depois ali na região das Gálias, onde o cristianismo também floresceu bastante, onde ele mais sofreu perseguição. A maioria dos registros que nós temos de mártires, ainda hoje, né, na história, se deu ali nessa região, naquele período, né, o início do terceiro século, ou meados também do terceiro século, que foi marcado por essas perseguições muito intensas. Temos ali nomes, né, que ficaram consolidados na história do cristianismo, como Blandina, Átalo de Pérgamo e tal, que são nomes citados, inclusive no livro Ave Cristo. Então, o Eurípides encarna como Rufo, que era um escravo cristão, que também foi martirizado. Então, a gente vê que o Espírito vem numa sequência, né, de vidas imoladas mesmo por amor e fidelidade a Jesus. Ele que foi instado pelo seu senhor, né, pelo seu dono, digamos, a negar o Cristo, renegar o Cristo. Tassiano, que tinha uma profunda resistência ao cristianismo, dada a sua formação, né, o seu apego ali às tradições que trazia, como romano que era, e então ele submete Eurípides a esse testemunho, e Eurípides, aquele tempo chamado Rufo, mantém-se fiel, passando por talvez um dos momentos mais marcantes, né, da trajetória desse espírito, quando lhe é colocada essa difícil escolha: ou renegas o Cristo, ou sua família inteira será vendida para um mercador de escravos, a esposa, as duas filhas, e ele seria morto, né? E ele, no entanto, tem uma frase de profundo impacto, né, sobre os seus algozes, quando diz que, acima de tudo, entregava aqueles corações que lhe eram amados ao Cristo, mas que não poderia renegar a sua fé. Que, acima de tudo, ficava, né, no seu coração esse compromisso com essa incumbência recebida de Jesus, e ele tinha certeza de que, houvesse o que fosse, a esposa e as filhas estariam sob o amparo misericordioso de Jesus. E, de fato, assim se dá. Ao estar prestes a desencarnar, aquele que seria, entre aspas, o comprador, né, da sua família, se revela também um cristão, e Berzélio, como Saulo destaca ali, lhe dá aquele último alento para que ele se entregasse ao martírio com um sorriso no rosto, dizendo que a sua filha, ou as suas filhas e a sua esposa seriam bem cuidadas para onde ele as levaria. E assim ele entrega mais uma vez, né, a sua existência física, para que a mensagem do Cristo
pudesse se entranhar, pudesse impactar outros corações, vencendo muralhas muito empedernidas, muito endurecidas, né? E ajudando, aí a gente vai vendo também, né, como que o Espírito, ao longo do tempo, ao longo das eras, ele vai construindo ao redor de si uma caravana de outros espíritos que passam a gravitar sob a influência amorosa desse coração. Porque são tantos testemunhos que ele vai dando, é tamanha a sua dedicação a Jesus, que ele começa a construir uma rede de espíritos afins que querem agora seguir, que o tomam como uma referência, como uma ponte para Jesus, como também ele vai, pelo seu exemplo de amor, de renúncia, de perdão, ele vai despertando outros corações que passam a ter uma profunda gratidão para com ele e passam também a integrar essa família espiritual que ele vai formando. Então é bonito ver isso, né? Como que esses espíritos, eles vão construindo ao longo das eras, dos séculos, as suas falanges de trabalho. Então a gente fala hoje, né, a falange de Bezerra de Menezes, a falange de Eurípides Barçanufo, a falange de Caibar Schutel. De onde vem isso? São os corações que foram sendo conquistados por esses espíritos ao longo dos séculos, nos seus testemunhos de amor, de renúncia, de sacrifício pelo Cristo. Alguns que vieram já por amor mesmo, por admiração, por anseio, né, de trabalhar, de estar junto. Outros que vieram por gratidão, porque foram resgatados por ele. Foi ele, ou foram esses espíritos que abriram para eles horizontes de compreensão do Cristo. Né? Assim vão se formando essas famílias espirituais, que, na verdade, fazem parte de uma família mais ampla, que, no fundo, é a família do Cristo. Então, a gente costuma usar o exemplo, né? São órbitas menores que gravitam em torno da grande órbita que é Jesus. Então, é como se nós tivéssemos, nesses espíritos, que são para nós referências de vivência, estrelas de menor grandeza em comparação ao Cristo. E aí começamos a gravitar, ou espíritos começam a gravitar em torno dessas estrelas, que por sua vez gravitam em torno da grande estrela, que é Jesus, ou até de outras intermediárias, até que se chegue à órbita do Cristo. Assim se dá o movimento evolutivo, né? De órbita em órbita, o espírito vai se alçando um dia à órbita divina. Mas nesse processo, ele vai gravitando em torno daqueles que lhe estão mais próximos, ou daqueles que ele consegue ver já, né? E que servem como intermediários. Então, aí a gente vê esse espírito preparando ao longo dos séculos e construindo toda essa falange, esse conjunto de espíritos que ele poderia, por exemplo, mobilizar mais à frente nos trabalhos envolvendo o espiritismo. Mas é o espírito varando as eras, construindo-se e construindo o seu legado, ampliando as suas possibilidades de serviço com Jesus e o número de corações que ele consegue mobilizar na seara do bem. Como mais tarde diria Caibar Schutel, né, no livro Ceareiro de Volta, mede-se a evolução de uma alma pelo número de almas que ela influencia para o bem, que ela movimenta para o bem. Então, por que estudamos essas vidas hoje? Porque as temos como uma referência, né, um estímulo e uma inspiração. Porque a gente consegue intuitivamente notar que mede-se a evolução de uma alma pelo número de almas que ao longo das eras ela tem mobilizado e arrastado, né, pelo seu exemplo para o bem. Esse é o caso de Rufo aí, que seguindo na sua trajetória, certamente com outras encarnações ao longo aí dos séculos, veríamos mais à frente aí já agora as portas do espiritismo na condição de Johann Caspar Lavater, um pastor da Reforma Protestante na Suíça, né, na cidade de Zurique, e que teve também um papel muito interessante de preparação para o espiritismo, sendo pastor da Reforma, mas que já alcançou algo aí do que o espiritismo traria há alguns anos, algumas décadas mais à frente, né, Sal? Exatamente, numa época agora que o contexto estava supitando, né, vamos chamar assim, pela efervescência do iluminismo, pós-revolução industrial, pós-reforma protestante, como vemos aqui a história, a gente vai ver o padre Damiano, por exemplo, aonde já estava como o espírito Emmanuel aqui, com todos outros grandes irmãos
que trouxeram suas contribuições para o planeta no campo estrutural, da ciência, da filosofia, da educação, como vamos ver Rousseau, a parte ligada à ética e todas as outras ciências. E aqui temos um cientista, então, luterano, onde pela ciência também adepto a Mesmer, com já toda aquela coisa que a Europa via com muito ceticismo, às vezes um pouco de preconceito, sofrendo também aqui as suas duras críticas quanto ao seu posicionamento por ser um cientista, por ser um grande também teólogo, ao mesmo tempo com algumas amizades muito interessantes, como a de Goethe. Nós vemos uma amizade aqui também com outro nome, que nós vamos ver uma conexão profunda, mais adiante se revelando no campo da educação, tendo apenas 2 anos mais velhos, né? Que é justamente um outro suíço, que é o Pestalozzi. Então, nessa conexão de Pestalozzi, que mais tarde sabemos vai ser um dos professores do jovem Hippolyte ou Allan Kardec, já são essas conexões que nós vemos aqui Lavater vindo, trazendo também uma conexão muito importante daquilo que foi estudado posteriormente pelo próprio Kardec, que era as cartas eminentemente espíritas. Então conte para nós, Arthur, como que foram essas cartas? Isso. Perdão. Esse é um material realmente muito valioso, né? Que mereceu até mesmo a atenção de Kardec e de Leon Denis, anos mais tarde, porque ali por volta do final do século XVIII, já 1796, 1798, Lavater, esse que era um pastor da Reforma, ele envia algumas cartas para a imperatriz, a esposa, né, do imperador, do czar da Rússia à época, Maria Feodorovna. Ele envia essas cartas, ela que era esposa do Paulo I da Rússia, e o tema das cartas é, digamos assim, eminentemente espírita, mais de 50 anos antes do espiritismo. Nem os fenômenos de Hydesville haviam ainda, né, se passado, seria em 1848. Mas já existia, digamos, uma abertura para esses fenômenos, né, de interação com o mundo espiritual ocorrendo em algumas partes do mundo. Por exemplo, temos o caso de Emanuel Swedenborg, né, que foi um médium sueco muito famoso à época, que mais tarde também traria comunicações na Revista Espírita, falando dos seus acertos e dos seus equívocos em relação à questão do mundo espiritual, né? Mas era um momento, como o Saulo disse, de efervescência, depois de alguns avanços de ordem mais filosófica, científica, mesmo material no mundo, com a Revolução Industrial, entre outros momentos, tudo ali meio que ocorrendo em conjunto também, né? É que o Alto entendia que estava começando, que estava chegando-se o momento, né? O Alto estava preparando o momento para se chegar a uma revolução, do ponto de vista espiritual, uma universalização da mediunidade. Então, o Lavater, ele tem um amigo, ele não chega a mencionar exatamente quem seria, né, o médium que recebe essas cartas, mas que são cartas de espíritos desencarnados. E quando você vai lendo as cartas, que depois foram incluídas por Kardec na Revista Espírita, do ano de 1868, nos meses de março, abril e maio, quando nós vemos essas cartas, a gente vê muitos dos conceitos eminentemente espíritas, que seriam desenvolvidos mais à frente por Allan Kardec. Então, Kardec, ele coloca essas cartas e faz questão de tecer ali os seus comentários, mostrando como que todo o processo de avanço da humanidade, especialmente aqueles mais marcantes, ele é precedido de preparações. Então, um ou outro indivíduo aqui e acolá começa a receber do alto inspirações, começa a abrir horizontes e começa a preparar terreno para que um determinado trabalho se dê. Assim como lá os essênios já aguardavam a chegada do Cristo, já estudavam materiais mais profundos
e já difundiam algumas ideias, preparando aquele momento, aqui também, Lavater ele participa de alguma maneira desse período, né? E é ele mesmo quem diz, nesse momento aí, né, Kardec depois colhe uma mensagem, né, e faz até uma entrevista com ele já desencarnado, e ele vai falar desse trabalho que ele teve. Se o Saulo puder ir lá para a parte final, Saulo, ou melhor, mais para cima ali, na fala dele, sobe um pouco mais. Um pouco mais, o parágrafo começa com o crede o bem. Aí, ó, crede o bem. Vejamos só esse parágrafo, né? Olha só o que ele diz. Crede o bem. O Espiritismo não foi revelado espontaneamente. Como toda coisa saída das mãos de Deus, desenvolveu-se progressivamente, lentamente, seguramente. Então, olha que bonito, né? Ele não foi revelado espontaneamente no sentido de que ele não foi algo fortuito, ele foi algo planejado. Há uma vontade por detrás disso, há um planejamento, não é algo que foi ao acaso, né? Não. Existiu um projeto divino que veio desenvolvendo uma série de ideias, de avanços humanos, de preparação do pensamento humano, até que se chegasse aquele momento em que ele, Lavater, já pôde receber comunicações mediúnicas antes mesmo do Espiritismo chegar, já preparando terreno ali em alguns contextos, né, junto a alguns grupos. Então, esteve em germe, no primeiro germe das coisas, porque o Espiritismo é de todos os tempos, diria o próprio Kardec, mas a doutrina espírita consolidada é destes tempos aí que nós conhecemos, né? E cresceu com esse germe até que estivesse bastante forte para se subdividir ao infinito e espalhar por toda parte a sua semente fecunda e regeneradora. É por ele que sereis felizes, que será assegurada a felicidade dos povos. Que digo eu? A felicidade de todos os mundos, porque o Espiritismo, palavra que eu ignorava, é chamado a fazer grandes revelações. Mas tranquilizai-vos, essas revoluções jamais ensanguentarão a sua bandeira. São revoluções morais, intelectuais, revoluções gigantescas, mais irresistíveis que as provocadas pelas armas, pelas quais tudo é de tal modo chamado a se transformar, que tudo quanto conheceis não passa de um fraco esboço do que elas produzirão. O Espiritismo é uma palavra tão vasta, tão grande, por tudo o que contém, que me parece que um homem que pudesse compreender toda a sua profundeza não poderia pronunciar sem respeito, né? Sem reverência. Então veja como que Lavater, esse espírito, apresenta para nós o funcionamento do trabalho divino, recorrendo, claro, às cortes espirituais, né? Aos espíritos que são os agentes do Criador na criação. Tudo é planejamento, tudo é o trabalho do espírito no tempo, o progresso do ser nas eras. E o espírito, ao mesmo tempo que ele próprio progride, ele vai deixando o seu contributo para o progresso da humanidade, preparando o terreno para avanços mais coletivos, especialmente os espíritos mais maduros, à medida que vão galgando, né, os degraus da evolução. Então, essa é uma entrevista bem interessante, né, que Kardec faz com ele, a mensagem que ele deixa, fica a sugestão de leitura, está na Revista Espírita de maio de 1868, e ali ele traz para nós essa visão panorâmica daquilo que vinha sendo uma incumbência, uma tarefa sua ao longo de várias existências. Preparar o terreno e ajudar na consolidação desses movimentos decisivos de evolução da humanidade, especialmente no contexto mais religioso e filosófico, né, de compreensão das leis divinas. E aqui a gente vai perceber justamente aquilo que nós comentamos anteriormente, que é a mudança de era, né? Bem nesse finalzinho da existência aqui de Lavater, quando ele desencarna em 1801, é que acontece a mudança da era moderna para a era contemporânea. E iniciamos, então, adentramos no século XX. Esse século ainda mais efervescente agora pela matéria, né? Pelas questões materiais. Haja vista que em 1808 Dalton haveria publicado aí Descoberta do Átomo, e a gente vai ver
Auguste Comte quanto ao positivismo, trazendo toda a visão de que a ciência era o caminho, que tudo deveria ser comprovado cientificamente, e a gente percebe esses espíritos aqui assinalados de verdes que têm essa relação com o espiritismo, e tanto cientistas como a gente vai ver Darwin, Karl Marx, a própria homeopatia de Samuel Hahnemann no início do século, o finalzinho aqui do século adentrando com Adam Smith na parte da economia, Voltaire, né? Ou seja, toda a parte do pensamento ali naquela movimentação, preparando agora para a ciência, e temos um grande cientista encarnado agora em 1804, que é o nosso querido Allan Kardec, que sabemos que pelo seu ceticismo, pelo seu método, pela sua forma estruturada, e tem, como eu comentei há pouco, a conexão com Pestalozzi, esse educador que faz com que conectasse pelas vivências, fazendo aquela conexão do coração com a mão, né, cabeça, mão, coração, enfim, aonde vamos vendo essa chegada de espíritos aqui no século XXI, compromissados com Cristo. Quando, por exemplo, nós filtramos aqui pela categoria Espiritismo, como vimos mais cedo, que o Arthur já havia comentado, uma gama de espíritos compromissados justamente para que no meio do século, um pouquinho mais da metade, ali em meados do século XX, por meio do advento, né, da doutrina espírita, de tudo aquilo que o Espírito da Verdade traz, nós vamos observar a composição de alguns nomes dessa pleide de espíritos, e lá estava, então, mais uma vez, esses espíritos que estamos aqui destacando neste nosso estudo, como Emmanuel, como o próprio Eurípides, e o Chico destaca no livro Espírito da Verdade, nomeia alguns espíritos, né, que participaram de toda a codificação, relatando ali a participação, a presença também de Eurípides Barçanufo, para que alguns poucos anos depois, aqueles que já teriam vindo ao Brasil, chegando ao Brasil com Bittencourt Sampaio, a gente vai ver, como citamos, Bezerra, chega-se então Eurípides Barçanufo em 1880, numa região muito naturalmente rica pela beleza ainda talvez magnética, do ponto de vista de não ter a densidade da cidade, a densidade das coisas tão materiais, mas nessa pureza em relação ao ambiente, é onde encarna-se aqui no Brasil dessa forma, ou reencarna-se aqui no Brasil, para que pudesse contribuir com a implantação desse trabalho do Cristo. E Eurípides vendo, né, ouvindo, melhor dizendo, com justamente a relação com espíritos como o próprio Bittencourt, que assim que desencarna, ele nomeia aqui o Grupo Espírita Esperança e Caridade, ele que intitula o nome Esperança e Caridade nas reuniões mediúnicas. Agora Eurípides já é espírita, depois de 1904, funda o Grupo Espírita em 1905, depois vem a fundar o Colégio Allan Kardec, mas a gente vai ver a participação de Anália Franco, essa educadora que teve uma conexão tão próxima e direta com Eurípides, onde se correspondia a relação direta e indireta de um dos discípulos, vamos chamar assim, de Eurípides, como o Dr. Tomás Novellino de Franca, do Pestalozzi de Franca, que foi aluno de Eurípides e aluno anteriormente de Anália Franco, em São Paulo, e o próprio Caibar Schutel, que em Matão traz em 1905 a implantação do Clarim, depois a revista Espírita Internacional, esse grande divulgador, não só pelas palavras, mas pelas atitudes, e esses espíritos correspondentes uns aos outros. Emmanuel relata que Caibar era Josafá, lá relatado no livro A Grande Espera, quando Marcos, vendo a proximidade desses espíritos já de longa data, fazendo com que então trouxesse toda a implantação mesmo, não apenas por palavras, mas pelo testemunho vivo do Cristo, pela vivência por meio da caridade. E este apóstolo da caridade, que é Eurípides, que nos trouxe também em 1907, por meio de recomendação de Maria,
a abertura do Colégio Allan Kardec, num momento onde as perseguições aconteciam ao Espiritismo, aonde não só o Espiritismo, mas ao próprio Eurípides, com mil reticências inicialmente pela família, pelos amigos, que o abandonaram pelo o Liceu Sacramentano, que era a escola que ele tinha, fundada em 1902. Maria, então, recomenda que, no meio disso tudo, além de colocar no frontispício o nome Colégio Allan Kardec, também implantasse o Evangelho de meu filho, Maria falando, às quartas-feiras e trouxesse um curso de astronomia. E é interessante como que o jornal, o periódico Reformador, tem vários facsímiles que relata quase que em tempo real, claro que alguns meses de diferença, mas relatando as notícias da fundação do Colégio Allan Kardec e vendo justamente assim a pungência, a determinação desses espíritos que não titubeiam quando estão despertos com o trabalho do Cristo, que nós percebemos que não se trata de um Eurípides que nasce em 1880, que acontece aqueles fatos em sua vida que são muito interessantes, mas que vem se arrastando já há séculos, vem com o trabalho do Cristo, com as marcas do Cristo em seu espírito, agora nos trazendo uma visão que transcende o aspecto da educação cartesiana, daquela forma de educação tradicional, aqui nesse tempo apenas para as elites ou para meninos ou meninas separadas. Ele implanta a classe mista, todo o direito a acesso livre à educação por ensino gratuito, uma educação baseada no amor por meio da pedagogia do amor, trazendo-nos a educação do espírito, vendo com que esse trabalho pudesse expandir, não apenas pela exuberância do prédio, que daqui a pouco tudo isso, né, se vai, como já se foram vários aspectos materiais, mas crescendo em nós igual a marca do Cristo cresce e continuará crescendo pela lei de amor. Toda essa implantação que Eurípides fez ali pelas formas que nos faz sentir aquilo que é do Espírito na nossa intimidade. Então, esse legado que vem desde Marcos, que temos esses relatos históricos, até aqui a história de Eurípides, e com a possibilidade de podermos concatenar esses fatos e histórias por meio desse querido irmão, esse espírito que todos nós com certeza amamos, nosso querido Chico, que juntamente a Emmanuel pôde nos trazer essas informações não para especularmos, mas para que trouxéssemos aplicação viva em nossa vida, para que, como dissemos mais cedo, a gente possa perceber como a lei de progresso se estabelece, como as nossas injunções reencarnatórias têm finalidade educativa, como que tudo que esses espíritos puderam relatar em suas vidas, nos livros, nas obras, reflitam, ecoem em nossa intimidade, percebendo-nos como espíritos que somos, vendo a imortalidade do espírito, para que aproveitemos essa existência da melhor forma possível. Então, é por meio dessa linha do tempo que, muito mais do que dados, nomes, a gente consiga nos ver, nos perceber nos ciclos que já se foram, naquilo que é de fato transitório, naquilo que é de fato efêmero, aquilo que perece, contra aquilo que permanece, que transcende, que amplia, que é isso que fica de lição para todos nós, que esses irmãos valorosos que aqui estiveram e que estão conosco, né, possam ser sempre sinalizadores do Cristo em nossas vidas, para que a gente aproveite sempre da melhor forma possível o vencer nós mesmos com as renúncias que esses irmãos nos inspiraram. Né, irmão? Essa é a mensagem que, pelo menos para mim, fica quando nos debruçamos nessas vidas. Queria saber de você aí qual que é a mensagem que fica também quando você tem a oportunidade de maneira cósmica, ampliar o olhar em cima dessas vidas e dessa história. É interessante, né, Saulo? Porque quando a gente dá o zoom ou tira o zoom aí, né, parece tanta coisa, né? Parece tanta história, e de fato é, do nosso ponto de vista, tantos acontecimentos, tantas experiências e tudo mais, mas, como dizem os Espíritos, em o Livro dos Espíritos,
um século não é senão um relâmpago na eternidade. E tudo que aí está contido não é senão uma página no livro da eternidade do Espírito em evolução. O Espírito varando as eras em busca da sua sublime destinação, a eternidade gloriosa que a todos nos está reservada. Mas, como nos diz também André Luiz, a eternidade pede contas do minuto. A eternidade é o somatório dos minutos bem aproveitados, dos anos e dos séculos bem consagrados e direcionados ao bem, à verdade, a Deus e às suas leis. Então, um século, se ao mesmo tempo é nada, é tudo, porque é de século em século que o Espírito há de construir a sua glória na eternidade. E é o que essa ferramenta nos permite vislumbrar, né, de maneira mais palpável, acessível, à medida que tomamos aí o fio do novelo de uma existência, da trajetória de um espírito, que é a trajetória de outros tantos espíritos, que é a nossa própria trajetória, que deve ser consagrada na bênção dos minutos, à luz, à verdade e ao amor, para que a eternidade nos abrace e possamos, enfim, encontrá-la gloriosa e sublime, como é a nossa destinação. Então é isso que fica, que o exemplo de Eurípides e de todos os que fazem parte dessa história possa nos inspirar, para que avancemos também em direção àquilo que a todos nos aguarda. Muito obrigado, meu irmão. Foi ótimo a gente poder ter tido esse momento que muito nos inspira. E aos amigos que estiveram conosco aqui no chat, que estiveram nos sustentando e que com certeza se conectaram também com esses corações, com essas vidas, e aqueles que posteriormente poderão ver. Eu também gostaria de aproveitar o momento para ajudar um pouco mais a todos, pedindo ou avisando que nós temos um recém-criado perfil no Instagram, que eu pretendo, junto com os amigos, usar desse canal também para difundir alguns artigos, algumas outras informações que formos achando, porque às vezes, por mais que a gente use um tempo considerável aqui numa live, mas é muito, ainda assim, muito restrito para explorarmos o máximo que poderíamos, é quase impossível isso. Então, de uma maneira mais pontual, a gente tem aqui esse perfil que estamos começando, então se chegar lá não tem ainda muita informação, mas a ideia é que a gente passe a ter. E no próprio site, pessoal, se vocês verem aqui no site, a gente pode também usar desse recurso aqui, ó, no cantinho embaixo no menu. Se você vier aqui nesse menuzinho à esquerda, no celular também tem, clicar aqui em grupo de estudo, veja que nós temos um link que é um grupo no WhatsApp, que também é novo, e esse grupo serve para avisarmos dos próximos estudos, que estamos com as datas ainda conforme a disponibilidade dos convidados, e a gente, então, para que até que estabeleça um calendário fixo, uma agenda fixa, para que estreitemos esses laços de comunicação, convido a todos para que participe conosco nesse grupo. Esse grupo ele é fechado do ponto de vista de comunicações, então ele serve tão somente para essas comunicações de forma pontual. Então, para não me alongar aqui, queria mais uma vez agradecer ao irmão, ao Arthur, sempre pronto para nos auxiliar com o seu conhecimento, com a sua dedicação, com suas vivências. Irmão, que a gente possa continuar juntos, e 1000 vezes obrigado aí para todos que estiveram conosco, que Jesus nos ampare e que possamos fazer outros estudos e que o Arthur possa voltar outras vezes, quanto quiser, viu, irmão, para trazer outras partes, outros pontos de outros temas, inclusive de Paulo, Emmanuel e qualquer tema que venha contribuir. Então, muito obrigado a todos, obrigado, irmão, e até uma próxima, se Deus quiser.